Oi, meu nome é Luellen Oliveira da Rocha e eu irei falar um pouco sobre a fisiologia do controle cardiocirculatório. Nesse vídeo será abordado a fisiologia da regulação do sistema cardíaco, vascular e respiratório frente ao exercício. Para começar, é preciso lembrar que o coração é dividido em 4 câmaras: 2 átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e 2 ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. As válvulas cardíacas controlam o fluxo do sangue entre as câmaras e evitam o refluxo do sangue. Na circulação pulmonar, o sangue pobre em oxigênio flui das veias principais para o átrio direito do coração. O átrio direito se contrai, impulsionando o sangue para o ventrículo direito. O ventrículo direito se contrai e bombeia o sangue para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar transporta o sangue para os pulmões. Nos pulmões, o sangue passa pelos capilares pulmonares, onde ocorre a troca de dióxido de carbono por oxigênio, e o sangue oxigenado retorna ao coração por meio das veias pulmonares, indo para o átrio esquerdo. No átrio esquerdo é onde começa a circulação sistêmica, que é o segundo estágio da circulação sanguínea, e envolve o transporte do sangue do coração para o resto do corpo. O sangue oxigenado no átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo se contrai e impulsiona o sangue para a artéria aorta. A artéria aorta, que é a maior artéria do corpo, se ramifica em artérias menores e levam o sangue para todas as partes do corpo. Nas arteríolas e capilares dos tecidos e órgãos, ocorrem trocas de oxigênio, nutrientes e produtos metabólicos. O sangue pobre em oxigênio, então, agora venoso, retorna ao coração pelas veias sistêmicas, que desembocam no átrio direito, reiniciando o ciclo na circulação. Para entender a fisiologia cardíaca, é de extrema importância que se entenda os conceitos de sístole e diástole, que são 2 eventos principais que ocorrem durante o ciclo cardíaco e representam o processo de contração e relaxamento do coração. A sístole refere-se ao período de contração do coração, quando o músculo cardíaco se contrai vigorosamente para bombear o sangue para fora das câmaras cardíacas. Após a sístole, ocorre a diástole, que é o período de relaxamento do coração. Durante a diástole, as câmaras cardíacas se enchem de sangue para o próximo ciclo de bombeamento. A sístole e a diástole são essenciais para um bombeamento eficiente do sangue pelo coração. A sístole impulsiona o sangue para fora do coração, enquanto a diástole permite que as câmaras cardíacas se encham novamente antes da próxima contração. Esses eventos coordenados mantêm o fluxo sanguíneo adequado e fornecem oxigênio e nutrientes para os tecidos e órgãos do corpo. O ciclo cardíaco ele é um processo contínuo que representa uma sequência de eventos que ocorrem durante um batimento cardíaco completo. Ele é dividido, então, na sístole e na diástole, como já dito no slide anterior. Após a sístole ventricular, o ciclo cardíaco reinicia com a diástole atrial e assim por diante. Essa sequência de eventos rítmicos e coordenados garantem um fluxo sanguíneo eficiente e contínuo em todo o corpo. É importante destacar que o ciclo cardíaco é regulado por sinais elétricos do sistema de condução cardíaco, como o nódo sinatrial e o nódo atrioventricular, junto com o feixe de Wills, que serão discutidos no slide seguinte. Esses sinais coordenam as contrações e relaxamentos cardíacos, mantendo um fluxo de ritmo regular. Qualquer alteração nesse sistema de condução pode resultar em distúrbios no ciclo cardíaco, como arritmias. Para entrarmos nos mecanismos de controle do fluxo, é preciso entender um pouco mais sobre o fluxo sanguíneo. Bom, é importante dizer que a pressão arterial é a pressão exercida nas paredes das arteríolas, e a diferença de pressão entre os vasos é que vai fazer o sangue se mover, e, portanto, o fluxo sanguíneo é determinado pelas resistências do vaso. Quanto maior a resistência do vaso, menor o fluxo, e temos, então, vasoconstrição. Quanto menor a resistência, maior o fluxo, e temos, então, vasodilatação. Para controle do fluxo sanguíneo, temos mecanismos intrínseco e mecanismos extrínsecos. O mecanismo intrínseco é um sistema próprio, capaz de gerar impulsos elétricos. Ele é composto pelo nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de Wills e fibras de Purkinje. O nó sinoatrial, também conhecido como marca-passo natural, ele é um grupo de células localizado no átrio direito do coração. Ele é conhecido como marca-passo natural do coração porque gera sinais elétricos que iniciam o batimento cardíaco. Ele gera os impulsos elétricos em uma frequência regular, que se espalha pelos átrios e estimula uma contração atrial. Esse impulso elétrico também é transmitido para o nó atrioventricular. O nó atrioventricular é um grupo de células localizadas entre os átrios e os ventrículos. Ele age como um ponto de retransmissão de sinais elétricos proveniente do nó sinoatrial para os ventrículos. No nó atrioventricular, ele atrasa brevemente o impulso elétrico para permitir que os átrios se contraiam completamente antes de os ventrículos serem estimulados. Em seguida, o impulso elétrico é transmitido pelo feixe de Wills. O feixe de Wills é uma estrutura composta por fibras especializadas que conduzem os impulsos elétricos do nó atrioventricular
Para os ventrículos, ele se divide em ramos direito e esquerdos, conhecidos como os ramos de Wills. Esses ramos percorrem o septo interventricular, transmitindo sinais elétricos para as fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje são fibras nervosas especializadas que se ramificam a partir do feixe de Wills e se espalham pelos ventrículos. Elas transmitem os impulsos elétricos de forma rápida e eficiente para todas as partes do ventrículo, desencadeando uma contração coordenada. Isso garante que o sangue seja bombeado para fora dos ventrículos e para as artérias pulmonar e aorta, permitindo a circulação adequada do sangue. Essas estruturas do sistema de condução cardíaco trabalham em conjunto para coordenar os impulsos elétricos e controlar o ritmo e a contração adequada do coração. Alterações desse sistema de condução podem levar a distúrbios do ritmo cardíaco, como bloqueios ou arritmias, como já dito anteriormente, que podem requerer intervenção médica ou correção. Outro controle de regulação do fluxo é o mecanismo extrínseco. Ele é composto pelo sistema nervoso autônomo, que se divide em sistema nervoso simpático e parasimpático. Ele regula automaticamente as funções corporais, incluindo as atividades do coração e dos vasos sanguíneos. O sistema nervoso simpático é ativado durante situações de estresse ou excitação. Ele aumenta a frequência cardíaca, a força de contração do coração e a dilatação dos vasos sanguíneos. Essas respostas ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo para os músculos e órgãos durante períodos de atividade intensa. O sistema nervoso parasimpático está envolvido na regulação das funções corporais em momentos de relaxamento e descanso. Ele diminui a frequência cardíaca e promove a constrição dos vasos sanguíneos. Essas ações ajudam a conservar a energia e restabelecer o equilíbrio após períodos de atividade intensa, como será explicado melhor após as demonstrações de exercício que serão feitas a seguir. O nervo vago, que é uma parte importante presente no sistema nervoso parasimpático, desempenha um papel crucial na regulação do sistema cardiovascular. Ele é responsável por transmitir sinais inibitórios ao coração, diminuindo a frequência cardíaca. O nervo vago ele se origina no tronco encefálico e se estende até o coração, onde libera o neurotransmissor acetilcolina. A estimulação do nervo vago resulta na diminuição da atividade elétrica e contrátil do coração, levando à diminuição da frequência cardíaca em repouso. Portanto, quando o animal está agitado, o nervo vago é de extrema importância para restabelecer os batimentos cardíacos normais desse animal. Já o sistema nervoso simpático, embora seja menos predominante do que o sistema nervoso parasimpático durante o repouso, ele libera o neurotransmissor noradrenalina, que aumenta a frequência cardíaca e contratilidade cardíaca. E durante o repouso, essa atividade é reduzida, contribuindo à diminuição da frequência cardíaca. Além dos mecanismos já citados, também temos os barroreceptores. Eles estão localizados nas artérias principais e no seio carotídeo. Eles são sensores de pressão que monitoram a pressão arterial. Eles detectam mudanças na pressão sanguínea e enviam sinais ao sistema nervoso central. Por exemplo, quando a pressão está alta, os barroreceptores ativam reflexos inibitórios para diminuir a frequência cardíaca e a contratilidade cardíaca, reduzindo assim a pressão arterial. Em repouso, os barroreceptores ajudam a manter a pressão arteriais em níveis adequados. Além dos barroreceptores, também temos os centros cardiovasculares. Os centros cardiovasculares no tronco encefálico, como o núcleo do trato solitário e o núcleo do ambíguo, são responsáveis pela regulação do sistema cardiovascular. Esses centros recebem informações dos barroreceptores, quimiorreceptores e outros receptores periféricos e ajudam a atividade dos nervos autônomos, que inervam o coração e os vasos sanguíneos. Eles coordenam a atividade simpática e parasimpática para manter a homeostase cardiovascular. Esses circuitos neurais trabalham em conjunto para regular a atividade elétrica e contrátil do coração, mantendo uma frequência cardíaca adequada em um animal em repouso. O equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático é crucial para a regulação cardiovascular e a adaptação às demandas do organismo em diferentes situações. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema pulmonar, que tem como funções principais a captação de oxigênio e a eliminação de dióxido de carbono. A captação de oxigênio e a eliminação de dióxido de carbono é chamada de troca gasosa. Ela ocorre nos alvéolos pulmonares, onde ocorre a difusão desses gases através das membranas alveolares e capilares pulmonares. O oxigênio é captado pelos glóbulos vermelhos do sangue e é transportado para os tecidos, enquanto o dióxido de carbono é eliminado dos tecidos e exalado durante a respiração. Os músculos respiratórios desempenham um papel fundamental na ventilação pulmonar, permitindo o movimento de ar para dentro e para fora dos pulmões. E os principais músculos respiratórios incluem o diafragma, os músculos intercostais e outros músculos acessórios. O diafragma é um músculo em forma de cúpula, localizado abaixo dos pulmões. Durante a inspiração, ele se contrai e se move para baixo, aumentando o espaço da cavidade torácica e permitindo a entrada de ar nos pulmões. Durante a expiração, o diafragma relaxa e volta à sua posição original, ajudando a expulsar o ar dos pulmões.
Os músculos intercostais são músculos localizados entre as costelas. Os músculos intercostais externos se contraem durante a inspiração, elevando as costelas e expandindo a cavidade torácica. Os músculos intercostais internos auxiliam na inspiração ao abaixar as costelas e diminuir o volume da cavidade torácica. A respiração é parcialmente controlada. No mais, a regulação é feita por centros respiratórios localizados no tronco cerebral, principalmente no bulbo e na ponte. Os centros respiratórios são responsáveis por controlar a frequência e a profundidade da respiração, garantindo que ocorra uma troca adequada de gases nos pulmões. Existem dois principais centros respiratórios. O centro inspiratório, localizado no bulbo, e é responsável pela geração do impulso para a contração dos músculos respiratórios inspiratórios, como o diafragma e os músculos intercostais, e ele é ativado durante a inspiração, estimulando a expansão dos pulmões e a entrada de ar. E o centro expiratório, localizado na ponte. O centro expiratório é responsável por regular a atividade dos músculos respiratórios expiratórios, que são utilizados durante a expiração ativa. Em condições de repouso, a expiração ocorre principalmente de forma passível, mas durante exercícios intensos ou esforços adicionais, o centro expiratório pode ser ativado para auxiliar na expiração. Também temos os quimiorreceptores. São quimiorreceptores, são células sensoriais sensíveis a concentrações de gases no sangue, especialmente do dióxido de carbono e do oxigênio. Existem dois tipos principais, que são os quimiorreceptores centrais e os periféricos. Os quimiorreceptores centrais estão localizados no sistema nervoso central e respondem aos níveis de mudança de CO2 e pH do líquido cérebro-espinal. Os quimiorreceptores periféricos estão localizados nas artérias caróticas e nas aortas e respondem principalmente a mudanças nos níveis de O2 e pH no sangue arterial. Quando esses quimiorreceptores detectam alterações nos níveis de gases e pH, eles enviam sinais para os centros respiratórios, desencadeando ajustes na ventilação pulmonar. Temos também os receptores de gestionamento pulmonar, que são localizados nas paredes dos brônquios e bronquíolos. Eles são sensíveis à distensão dos pulmões durante a inspiração e enviam sinais para os centros respiratórios para regular a duração e a intensidade da respiração. Quando os pulmões estão excessivamente distendidos, esses receptores inibem os centros respiratórios, promovendo a expiração e evitando a sobrecarga pulmonar. Para entender melhor como funcionam esses mecanismos de controle da respiração e dos batimentos cardíacos, vamos aferir os batimentos por minuto de um gato em repouso e a contagem da respiração em repouso de um gato. E depois vamos comparar com os batimentos desse gato após exercícios e a respiração desse gato após exercícios. Com o auxílio de um estetoscópio, eu aferi a frequência cardíaca de um gato em repouso. Por 15 segundos, eu fiz a contagem e depois multipliquei por 15, que foi constatada que a frequência respiratória era de 132 batimentos por minuto. Após aferir a frequência cardíaca, foi aferida a frequência respiratória, observando a quantidade de respirações durante 15 segundos. Foram 8 respirações que, multiplicadas por 4, deram 32 respirações por minuto. Após cerca de 15 minutos brincando, foram novamente medidas a frequência respiratória e cardíaca da gata, onde foram contadas 10 respirações por 15 segundos e multiplicadas por 4. Foram 40 respirações por minuto, tendo um aumento em comparação à respiração em repouso. A temperatura cardíaca foi medida e deu o resultado de 152.
tendo um aumento também esperado em relação à frequência em repouso. Durante o exercício também foi notado um aumento da frequência respiratória, que ela pode ter sido modulada pelo sistema nervoso simpático, que é ativado em influência da função respiratória. A ativação simpática causa dilatação dos brônquios, aumentando o diâmetro das vias aéreas e facilitando o fluxo de ar nos pulmões. Isso é importante para aumentar a capacidade da ventilação pulmonar durante o exercício. Os centros respiratórios localizados no tronco cerebral, principalmente no bulbo e na ponte, também são responsáveis por gerar ritmos respiratórios. E durante o exercício, esses centros são ativados para aumentar a frequência e a profundidade da respiração. O aumento da atividade do centro respiratório resulta em um aumento da estimulação dos músculos respiratórios, levando a uma ventilação pulmonar aumentada. Esses controles neurais trabalham em conjunto para aumentar a frequência respiratória e ventilação pulmonar, aumentando a oferta de oxigênio durante o exercício e garantindo o suprimento adequado de oxigênio para os tecidos em atividade. E por isso, após o exercício pode ser notado aumento da respiração e da ventilação pulmonar. O sistema nervoso simpático também é ativado durante o exercício no sistema cardiovascular. Ele é ativado para aumentar a atividade cardiovascular, resultando na liberação de neurotransmissores como noradrenalina, que se liga a receptores beta-adrenérgicos no coração, aumentando a frequência cardíaca, a força de contração e o débito cardíaco. Além disso, ocorre vasoconstrição periférica, aumentando a resistência vascular e a pressão arterial. Também ocorre o mecanismo de Frankenstein, que é uma resposta intrínseca do coração que regula o débito cardíaco com base no retorno venoso. Durante o exercício, o aumento do retorno venoso causa um estiramento das fibras cardíacas, resultando em um aumento na força de contração e, consequentemente, no débito cardíaco. Portanto, é importante ressaltar que o sistema cardiovascular e respiratório são altamente coordenados para atender às demandas do corpo durante o exercício. Os mecanismos neurais e fisiológicos trabalham em conjunto para aumentar ou diminuir a frequência cardíaca e respiratória, proporcionando uma resposta adaptativa essencial para o desempenho físico. Obrigado por assistir, espero que tenha encontrado a explicação sobre a fisiologia do sistema cardiovascular e respiratório durante o exercício informativa e inspiradora.